Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. A gente vai discutir o caso dos stories hoje. Muito interessante esse caso. Acho que vai dar pra gente trazer muitos conceitos importantes aqui nessa live de hoje. Vai ser breve, mais uma vez, sempre com o intuito aí de engrandecer o conhecimento aí de todos nós, tá? Eu tô com o meu computador aberto aqui, aí eu vou ler o caso e em seguida a gente discute, para ver então qual que seria a melhor forma de conduzir, ok? Então vou começar aqui. Então, ó, paciente de 71 anos, vem acompanhado pela filha com relato de disúria, febre, dor lombar e suprapúbica com 5 dias de evolução. Estava internado em outro serviço com quadro de provável câncer de próstata. Opa, um minutinho. Isso. Então, continuando. Com quadro de provável câncer de próstata invasiva, acometendo trigo no colo vesical e tinha também metástase linfonodal. Já tinha múltiplas abordagens do trato urinário durante essa outra internação por conta de ureterolitise bilateral obstrutiva, disfunção renal pós-renal. Ele, inclusive, precisou fazer uma sessão de hemodiálise nessa internação anterior. Foi feito biópsia de próstata, foi feito RTU de próstata. E como tinha um fator obstrutivo bilateral, eles tentaram passar o duplo J à esquerda, não conseguiram, porque parece que tinha invasão da junção uretero-vesical e, consequentemente, fizeram uma nefrostomia direita, porque também tinha cálculo à direita. E ele tinha, inclusive, 3 ureteres. Ele tinha uma variação anatômica à esquerda, que ele tinha 2 ureteres, e os 2 estavam com cálculo, né? Então, uma ira pós-renal obstruindo 3 ureteres com cálculo. O paciente acabou evadindo dessa internação com nefrostomia e com sonda vesical de demora. Aí aqui tem a justificativa, por que não foi possível passar o duplo J, por conta disso que eu conversei com vocês. Nessa outra internação, ele chegou a fazer um uso breve de ceftriaxona e ciprofloxacino, de acordo com os familiares, e ficou internado por aproximadamente 10 dias. Evadiu do serviço há 7 dias, sem segmento oncológico, ou seja, ele evadiu há 7 dias e está retornando agora com 5 dias de sintoma. Ou seja, depois da evasão, 2 dias depois, ele começou a ter sintomas urinários clássicos, né? Ele tinha tanto sintoma urinário alto quanto sintoma urinário baixo. Então, isso já chama atenção para a gente pensar em alguns diagnósticos diferenciais aqui. Porque ele tinha febre, por exemplo, e dor lombar, ao mesmo tempo ele tinha dor suprapúbica e disúria, né? Ok? Então, isso daqui a pouquinho a gente vai falar o que a gente tem que pensar. Foi admitida agora no nosso serviço estável, do ponto de vista hemodinâmico, prostrado, febril, bom padrão respiratório em ar ambiente, sem esforço, alerta e orientado. De história patológica pregressa, o que vale a pena a gente destacar aqui? O adenocarcinoma prostático, primo diagnóstico nessa última internação, ou seja, tem aproximadamente aí 2 semanas que ele recebeu esse diagnóstico, foi quando ele fez essa biópsia de próstata, Gleason 5+4, acometendo trígono no colo vesical e cometa linfonodal. Já tinha uma tomografia de abdômen dessa internação anterior, que mostrava essa disseminação local do CA de próstata. Ele evadiu da última internação, igual a gente já conversou, fez ira pós-renal, precisou de diálise, tinha essa questão peculiar aí da variação anatômica com os 2 ureteres à esquerda, os 2 com cálculos, e estava então nefrostomizado à direita, mais sonda vesical de demora. Tinha uma função renal do dia que ele evadiu da internação anterior, com uma create de 2,7 e uma ureia de 82. Isso vai ser importante para a gente também. Tabagista ativo, 20 anos massa, etilista, mas cessou há 8 meses com relação ao etilismo. E tem uma alergia a ibuprofeno que foi interrogada porque provavelmente falaram para ele que ele não podia fazer uso de anti-inflamatório, né? Por conta da disfunção renal. Aí, continuando, então, o caso, aí vem os exames, né? Que, obviamente, esse perfil de paciente chegou com sintomas urinários francos, né? Com um histórico de uso de antibiótico prévio, de uma internação prévia, recente, inclusive, né? Há 7 dias que ele evadiu, e múltiplas abordagens de próstata, com certeza todo mundo pediria uma revisão laboratorial completa para ver se esse paciente tinha critério de gravidade ou não. Ou seja, toda vez que um paciente chega com uma síndrome infecciosa, o que é mais importante a gente diferenciar é o quê? Meu paciente está ou não está séptico. Isso é o mais importante. Para eu saber se ele está ou não está séptico, eu preciso ver se ele tem disfunção orgânica ou não.
e isso a gente avalia no que tange de acordo com o último Surviving Sepsis de 2021, delta-sulfa, né? Então, se meu paciente tiver um delta-sulfa maior ou igual a 2, parte do pressuposto que ele estaria séptico. E isso, na nossa tomada de decisão, faz toda a diferença, tanto do ponto de vista de espectro antimicrobiano, né? Que a gente vai acabar discutindo isso um pouco aqui também, quanto também do ponto de vista de urgência em iniciar os antibióticos, ok? Aí os exames, ele veio com uma HB de 7,5, uma anemia aparentemente normocítica normocrônica, com RDW tocado para cima, plaquetas 349 mil, um global que chama muita atenção, né? Foi admitido no nosso serviço com 57.890 de global, com 52.100 de neutrófilos, linfócitos 3.470, um PCR de 141, uma creatinina de 3,1 com uma ureia de 115, lembrando que isso não é agudo, né? Considerando que a função renal prévia dele, do dia da evasão, era com uma create de 2,7 com uma ureia de 82, ele inclusive nessa última internação chegou a fazer uma sessão de HD, depois não precisou fazer novas sessões. Fez uma no contexto pós-renal, depois que foi nefrostomizado junto com a sonda, o rim tinha se estabilizado nessa função renal que está próxima da admissão, né? Um potássio tocado no limite superior da normalidade praticamente, de 5,2, uma hipomagnesemia leve de 1,5, uma hiponatremia leve também de 131, coagulograma normal, uma bilirrubina normal, uma gaso também que não chama atenção, né? Sem distúrbio ácido básico de relevância, aparentemente sem hipoxemia e um lactato de 2,5, né? Um lactato tocado. Com certeza todo mundo pediria exame de urina para esse doente, né? Aí vem a primeira questão, da onde que eu vou coletar essa urina? Meu paciente está nefrostomizado e meu paciente está sondado. Aí vem a primeira dúvida que às vezes o pessoal tem, né? Ah, tá, eu vou ter que tirar a sonda? Não vou ter que tirar a sonda. Eu vou ter que trocar a nefrostomia? Não vou ter que trocar a nefrostomia. É uma nefrostomia super recente, inclusive, né? Ele tinha feito a nefrostomia nessa última internação, tinha aproximadamente 2 semanas. A sonda, independentemente do tempo, a gente vai discutir se vai precisar trocar ou não, mas fato é que eu preciso de uma propedêutica urinária, porque até que se prove o contrário, meu paciente está com uma infecção do trato urinário, né? A gente vai ver se tem gravidade ou não quando a gente for avaliar o SOFA e vai ter que avaliar o delta-SOFA para a gente ver se ele vai ter um delta-SOFA maior ou igual a 2 para a gente ver se isso é urgência ou não. Só lembrando que, gente, 57 mil de global não é disfunção orgânica, né? Às vezes a gente vê 57 mil de global e fala, nossa senhora, meu paciente está séptico. Não, 57 mil de global não significa que está séptico, mas chama atenção? Chama, com certeza. Incomoda? Incomoda. Por quê? Porque isso é uma reação leucemóide, né? Uma reação leucemóide num contexto de um paciente que está infectado, provavelmente uma infecção de maior relevância, fazendo uma resposta inflamatória sistêmica exuberante a ponto dele fazer 57 mil de global, né? Porque se você for pensar nos critérios, por exemplo, o CIRS, ele tem claramente um CIRS alterado, está com febre, né? Taquicárdico na chegada, um pouquinho, não estava de potência aparentemente, do ponto de vista hemodinâmico estava bem, e tem esse global aí exuberante com 58 mil de global, né? Agora, por favor, né? Não é porque tem 58 mil de global que eu vou pensar, nossa, esse cara tem uma leucemia. Não, né? Ele tem um quadro clínico infeccioso claro, então até que se prove o contrário, essa leucocitose aí está no contexto da ITU que a gente vai discutir, se é ITU, se não é ITU, se tem outro diagnóstico diferencial, se não tem, tá? Beleza, então, vamos começar para a gente ver como que a gente avaliaria esse paciente. Então, a primeira coisa é, vamos tentar fazer o IDEA do caso, né? Que é aquele mnemônico que nós criamos, que nos ajuda e muito na prescrição consciente de antibiótico terapia, que é exatamente estruturar o raciocínio, para a gente definir, no final das contas, qual que seria a melhor conduta diante dessa situação. Então, primeira coisa, o I. Eu tenho um foco infeccioso definido ou presumido? Tenho, né? Então, olha, meu paciente tem disúria, meu paciente tem febre, tem dor lombar, né? E como se não bastasse, ele tinha também dor suprapúbica. Gente, então a primeira coisa que a gente tem que pensar nesse contexto, habitualmente as ITUs baixas, ela não dá dor lombar, não dá febre, que seria cistite. As ITUs altas, habitualmente, o paciente pode ficar toxemiado, o paciente pode fazer febre, mas não é habitual de ter necessariamente sintoma baixo. Quando você tem as duas coisas juntas, um paciente mais toxemiado, principalmente com um global desse, com sintomas urinários altos, sintomas urinários baixos, né? Febre e tudo mais, a gente tem que pensar na possibilidade de prostatite.
principalmente se meu paciente tem múltiplas invasões prostáticas e múltiplas invasões prostáticas recentes. Ele fez biópsia de próstata, descobriu um câncer de próstata. Ele fez RTU de próstata, ele está sondado, ele está nefrostomizado, né? Então, a gente tem que pensar na possibilidade de uma prostatite, tá? Então vamos pedir PSA para a gente ter o diagnóstico. Gente, ele tem CA de próstata, né? O PSA dele vai estar aumentado. Eu não tenho PSA da outra internação para eu comparar, né? Se ele está fazendo prostatite agora ou não. Então, talvez o PSA não nos ajude tanto. Mas tem algo no exame físico que nos ajudaria super nessa identificação do foco infeccioso, que é o toque retal, né? Então, a gente tem que lembrar do toque retal, ele tem valor para os diagnósticos de prostatite, lembrando que o toque retal, o objetivo é simplesmente você fazer o toque, palpar a próstata e o paciente vai queixar dor claramente, classicamente, né? As prostatites, a próstata fica muito sensível. Então, se a gente toca, na hora que você toca na próstata, ai, doutor, tá doendo, pronto. Você não vai massagear a próstata, porque a gente sabe que, né? Se ficar lá massageando a próstata, aí pode fazer bacteremia, a gente não quer que isso aconteça. Mas para o diagnóstico é importante, porque se a gente faz o toque, o paciente vai provavelmente ter uma hipersensibilidade daquela região. Tocou a próstata, queixou dor, pronto, você tira o dedo, você já tem um dado a mais de seu exame físico que fala a favor dele ter uma prostatite. Beleza, mas como que você descarta pielonefrite? Concordo, não tem como eu descartar uma pielonefrite considerando, inclusive, que ele tem dor lombar também. Inclusive, o diagnóstico presuntivo nosso aqui, desse paciente, foi das duas coisas. Antes da gente ter imagem na mão, a gente pensou na possibilidade dele ter uma prostatite mais uma pielonefrite. Até porque ele está nefrostomizado. Se ele está nefrostomizado, né, o rim à direita, que está nefrostomizado, está em íntimo contato com o meio externo, né? Tem uma sonda entrando dentro do rim, né? Tem uma sonda lá nos cálices renais. Então, assim, é um pertuito do meio externo para o meio interno que, lógico, que aumenta o risco de infecção em comparação a um rim que não está nefrostomizado. Então, a gente vai ter, sim, que pensar numa pielonefrite mais uma prostatite concomitante, até eu ter a imagem. Se fosse um paciente fora desse contexto de invasões e etc., necessariamente eu preciso de imagem para ter diagnóstico de prostatite? Não, né? Habitualmente, nas prostatites clássicas, o idoso chega, às vezes, com sintomas urinários baixos, febre, né? E você aventou a possibilidade de prostatite, pediu um PSA muito aumentado, tocou a próstata está sensível ao toque, você tem o micro-organismo isolado na urina, pronto, você vai ter seu diagnóstico presuntivo de prostatite. Fazer exame de imagem para diagnóstico de prostatite não ajuda muito, né? A não ser que você tenha uma complicação. Então, se fosse só prostatite, se nós estivéssemos pensando só em prostatite, única e exclusivamente, talvez não faria muito sentido fazer exame de imagem. Por quê? Porque inicialmente a gente trataria e acompanharia. Meu paciente está respondendo? Está respondendo. Ficou afebril, melhorou laboratório, etc. Beleza, então ele está respondendo, né? Se ele não tivesse respondendo, aí sim a gente aventaria a possibilidade de fazer uma imagem, por exemplo, para ver se não tem algum fator complicador. Será que ele abscedou a próstata? Então, será que agora tem um abscesso prostático? Então, naquele paciente que não está respondendo ao tratamento clínico habitual, que faz imagem quando você está pensando só em prostatite. Mas esse paciente é diferente. Esse paciente, ele está invadido todo, está nefrostomizado, ele está sondado, eu estou pensando numa pielo concomitante, eu estou pensando numa prostatite concomitante e eu tenho um paciente com 60 mil de global, né? Então, assim, ninguém fica confortável sem pedir uma imagem na chegada desse doente. Eu concordo plenamente, né? Porque um paciente com 60 mil de global, na admissão e infectado de foco urinário, seja qual for, seja rim, seja próstata, independente, né? Gênito urinário, eu preciso ver se ele já não está abrindo um quadro com abscesso mesmo. Será que ele tem um abscesso no rim? Será que ele tem um abscesso na próstata, né? Então, para isso, o exame de imagem realmente é muito bem-vindo aqui na admissão. Foi feito o exame de imagem semelhante ao exame de imagem que ele tinha da internação anterior, tinha os cálculos nos dois rins, tinha um CA de próstata com invasão local, inclusive do trígono, e tinha o cálculo também nos dois ureteres da esquerda, a nefrostomia tinha borramento de gordura perirenal, então também tinha pielonefrite concomitante, né? E associada a isso, ele tinha dor à palpação da próstata. Então,
coincidência ou não, ele tinha os dois diagnósticos. Provavelmente o mesmo micro-organismo, né? Porque como tinha a urina, a mesma bactéria que estava na urina, ela tem refluxo intraprostático pelos ductos prostáticos, a mesma bactéria pode infectar o rim e fazer uma pielo, né? Beleza, então como que a gente seguiria? Então agora que a gente já definiu o I, já fez a imagem, já tem certeza que se trata então dessas duas condições, né? Não é à toa que ele está com 60 mil de global, a gente vai para o D, definir os micro-organismos mais comuns. Que bom que é prostatite e pielonefrite, porque os micro-organismos mais comuns, eles são os mesmos nas duas condições. Os micro-organismos habituais nessas duas condições é o quê? Enterobactéria, né? Entretanto, será que eu vou pensar só em enterobactéria ou vou pensar em alguma outra coisa? Por que eu estou falando isso? Porque vem depois do D, vem o nosso E. Existe alguma particularidade do meu paciente? Existe. E não é uma particularidade só. São várias particularidades. E o E, consequentemente, vai definir diretamente no meu D, de definir o micro-organismo mais comum. Então, existe alguma particularidade, a gente tem que lembrar o quê? Gente, meu paciente ele tem internação recente, meu paciente fez múltiplas invasões de próstata, meu paciente tem um câncer, né, um câncer com uma invasão local e com disseminação metastática para linfonodo, meu paciente ele tem 71 anos, meu paciente ele fez uso de ceftriaxona e ciprofloxacina na internação anterior. Então, assim, o que não falta é fator de risco para germe multidroga resistente. O que não falta, né? E lembrando que chegou nesse contexto e ele tem uma nefrostomia. E a nefrostomia tem contato com o meio externo, né? Porque tem uma sonda que tem que penetrar na pele para depois perfurar o rim para chegar dentro do rim. E, consequentemente, tem uma flora ali que talvez vai valer a pena a gente cobrir ou não, né? Então, na chegada desse doente, a nível de sala amarela, que foi onde ele foi admitido, iniciaram para ele merivanco. E aí, foi um bom esquema? Não foi um bom esquema? A gente vai ver quando a gente chegar no A. Mas fato é, o que eu precisaria cobrir a mais nesse doente quando ele chega pensando no nosso D, de definir o micro-organismo mais comum? Então, além dessas enterobactérias convencionais, que a gente tem tanto como causadores principais de prostatite quanto de pielonefrite, a gente tem que lembrar da famigerada Pseudomonas aeruginosa, por conta da internação recente que ele tem do uso de antibiótico recente, né? E talvez seria prudente a gente, a depender inclusive da chegada, né? De lembrar de tratar também os enterococos. Por que os enterococos, né? Porque principalmente no paciente internado, né, enterococo, depois das enterobactérias, se torna praticamente o micro-organismo mais comum nas infecções do trato geniturinário, tá? Nos pacientes internados, então depois das enterobactérias, tá? Então, consequentemente, num paciente que chegou com 60 mil de global, num tratamento empírico, talvez valha a pena a gente pensar em cobri-los, né? Então, a gente vai pensar aí talvez qual seria o melhor esquema para a gente fazer isso. Tá, depois do E vem o I, identificar de onde o paciente está vindo. Isso, gente, se vocês estão meio perdidos, né? Porque é o IDEA, tá? Que é um mnemônico que a gente criou para nos ajudar na prescrição consciente de antibiótico. O I, de identificar o foco que a gente já identificou. O D, de definir o micro-organismo mais comum que nós já definimos. O E, de existe alguma particularidade? A gente falou todas as particularidades que são várias do nosso paciente, que consequentemente fez a gente ajustar o nosso D, de definir o micro-organismo mais comum. Agora o próximo I do IDEA é de identificar de onde o paciente está vindo. Ah, ele está vindo de comunidade. Sim, gente, ele está vindo de comunidade, mas ele ficou 7 dias em casa e ficou 15 dias internado. Então, não, eu vou interpretar isso aqui como se fosse uma infecção nosocomial, não é uma infecção de comunidade. Exatamente por conta do nosso ED, existe alguma particularidade do doente, né? Então, apesar dele estar vindo de casa, né, claramente é uma infecção nosocomial, considerando essa internação recente, com várias cirurgias recentes, inclusive RTU de próstata, biópsia de próstata e etc., que inclusive aumenta o risco de eu ter prostatites por conta de áureos, né? Por que por conta de áureos? Por quê? Porque ele teve biópsia de próstata, ele teve RTU de próstata, e nesses pós-operatórios de cirurgia prostática, aumenta a chance de contaminação da próstata com germes de pele, dentre eles principalmente áureos, tá? Beleza. Aí depois vem o A, de definir então o esquema antimicrobiano principal.
Para a gente definir o agente, a gente sempre vai ter que avaliar a gravidade, sempre. E, consequentemente, a gente vai ter que ver, meu paciente tem sepse ou meu paciente não tem sepse? Para isso, a gente vai calcular o SOFA. E se a gente for calcular o SOFA dele, acabou que eu não calculei aqui, mas assim, ele pontuaria no SOFA simplesmente por conta da disfunção renal. Por quê? Porque se a gente for pensar nos parâmetros do SOFA, do ponto de vista hemodinâmico, meu paciente estava bem, estável, do ponto de vista hemodinâmico. Respiratório estava bem, não estava hipoxêmico. Neurológico, tranquilo, né? Porque tranquilo, não estava rebaixado, nada disso, alerta orientado, não estava confuso. Do ponto de vista de plaquetopenia, não tinha, 349 mil plaquetas, então também não tinha plaquetopenia. Do ponto de vista renal, que entra agora a disfunção renal, né? Ele tem uma create de 3.1 com ureia de 115, então provavelmente deve ter um SOFA aí de pelo menos 2, 3, né? Tem que ver exatamente onde pontuaria aí essa create de 3.1. Mas fato é, então beleza, então vamos supor que dá um SOFA de 3, então tem um SOFA de 3, então ele está séptico, aí que tá. Para a gente falar que meu paciente está séptico, eu preciso ter um delta SOFA maior ou igual a 2. Não é um SOFA, é um delta SOFA. Por quê? Porque meu paciente ele tem um SOFA basal, né? Se eu tenho um paciente cirrótico que chega infectado, ele vai ter um SOFA basal que não é de 0, porque provavelmente ele vai ter bilirrubina aumentada. Se eu tenho um paciente DPO-cítico, hipoxêmico crônico, que chega infectado, ele vai ter um SOFA basal que é diferente de 0. Por quê? Porque ele tem hipoxemia crônica. Se eu tenho um paciente renal crônico, que tem uma disfunção renal crônica nesse contexto, ele vai ter um SOFA basal diferente de 0, exatamente por já ter uma DRC, que era o caso dele. Então, é como se meu paciente tivesse, por exemplo, um SOFA basal de 2, né? E agora, por exemplo, ele está fazendo um SOFA de 3, ou seja, ele tem um delta SOFA de 1. Se ele tem um delta SOFA de 1, parte do pressuposto que ele não está séptico, tá? Consequentemente, eu preciso necessariamente ampliar a cobertura antimicrobiana pensando no paciente que chega séptico, chocado e etc., que aí seria o protocolo, né, que o Survive manda a gente fazer, porque ele teria fator de risco para germe gram-negativo multiresistente, né, e pensando nas invasões e tudo mais, teria fator de risco para gram-positivo também, a gente teria que acabar cobrindo tudo, então, se ele realmente tivesse chegado séptico, mas não foi o caso. Ele não chegou, 60 mil de global preocupa, mas não é disfunção orgânica, tá? Eu vou iniciar antibiótico só amanhã? Lógico que não, óbvio que eu vou iniciar antibiótico para ontem, né? Não é porque ele não está séptico também que eu vou ficar, beleza, então eu vou prescrever antibiótico para começar só à noite, agora é 10 horas da manhã. Não, vou prescrever antibiótico para agora. Mas não tem aquela emergência, né, aquela urgência de iniciar antibiótico na primeira hora com o potencial de reduzir mortalidade, se atrasa e etc, né? Uma vez que não configura sepsis propriamente dita. Mas lógico que, gente, a gente sabe que prostatite, principalmente, é uma doença potencialmente muito grave, né? A gente tem que tratar o quanto antes, não é à toa que o paciente pode ficar toxemiado com certa frequência, não é à toa que esse paciente chegou com 60 mil de global, e sinceramente eu aposto esses 60 mil de global muito mais na próstata do que na pielo, né? Porque vocês veem pielo todos os dias, gente, e não é habitual você ver pielo com 60 mil de global, né? Prostatite, já é incomum você ver uma prostatite com 12, 13 mil de global. É muito mais frequente o paciente fazer resposta inflamatória sistêmica mais exuberante, fazendo leucocitoses mais exuberantes no contexto de prostatite, exatamente por ser uma infecção de maior relevância, tá? Não falo demais, mas beleza. Então, diante desse contexto, foi iniciado no pronto-socorro, não foi eu que iniciaram meropenem e vancomicina. Vamos ter um senso crítico aqui, né? Beleza, Merivanco, foi um bom esquema? Ó, meropenem estaria cobrindo pseudomonas, né? Ok, ótimo. Vancomicina estaria cobrindo o enterococo, que a gente precisa cobrir. Estaria cobrindo também o Staphylo aureus, inclusive Marsa, né? E o meropenem, além da pseudomonas, estaria cobrindo todas as enterobactérias, além dos outros germes que o meropenem também cobre, né? Se a gente for pensar, meropenem tem uma ótima cobertura para gram-negativo, inclusive a SBL. Breno, você trataria a SBL nessa paciente? Trataria na chegada, mesmo sem ela estar séptica? Sim. Uma internação de 10 dias, é foco urinário, ou seja, meu principal micro-organismo, até que me prove um contrário, é enterobactéria, então eu trataria a enterobactéria pensando em SBL também nesse contexto.
e também teria associado vanco? Sim, talvez teria sido o mesmo esquema que eu teria iniciado fora do contexto de sepse, né? Porque se esse mesmo paciente chega séptico, aí não tem como. Eu teria que provavelmente associar a polimixina também no escuro, considerando que ela poderia ter colonização por KPC, considerando os fatores de risco dessa internação de muita relevância e recente. Mas fora do contexto de sepse, foi iniciado o merivanco, não questionaria, cobriria estáfilo, cobriria estrépito, que eu nem estou pensando muito em estrépito nesse contexto, cobriria todas as enterobactérias, inclusive Pseudomonas estaria cobrindo até anaeróbio, que eu nem precisaria cobrir de fato aqui, e cobriria também a SBL, né, que são as bactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido, que a gente precisaria pensar nesse contexto. E a vancomicina estaria cobrindo todo o restante que a gente precisa cobrir dos gram-positivos, que seria MARSA e enterococo. Só não estaria cobrindo o VRE, né? Mas não, eu não trataria VRE empírico aqui, ok? Aí veio o GRAM. Aí no GRAM, que a gente já tinha na mão, inclusive, o que veio no GRAM? Gente, então, olha, é interessante a gente falar o seguinte, que para eu coletar a amostra de urina nesse perfil de doente, idealmente, a gente precisaria tirar a sonda e colocar outra, tá? A sonda vesical de demora. A nefrostomia já é mais complexo, né? Que a gente dependeria da urologia, do tempo de nefrostomia, para ver se o urologista ia bancar tirar ou não, de trocar ou não na internação pelo simples fato de estar infectado. Mas a sonda não tem discussão, precisaria trocar. É uma sonda que eu ia pedir para a enfermagem trocar? Não, é uma sonda que eu pediria para o urologista trocar. Porque um paciente já fez RTU, o paciente ele fez componente pós-renal na internação, tem essa sonda, pode ter dificuldades técnicas ali de passar, né? Então, o urologista eu acho que seria o profissional mais apto nesse contexto, tá? Óbvio que a enfermagem troca muito bem, passa muito bem sonda, mas no contexto com potencial de complicação, ainda mais num paciente com prostatite, né? Seria interessante pedir o urologista para passar. E é até um tanto quanto discutível, porque se você for ler literatura americana, né, o paciente às vezes com prostatite não se recomenda ficar passando sonda, porque isso pode acabar meio que assim, estimulando às vezes o paciente até fazer bacteremia, né, porque como a sonda vai passar em íntimo contato com a próstata, né, mas aqui meu paciente já estava sondado, uma sonda que provavelmente já tinha um biofilme ali, né, e num paciente que estava nitidamente infectado, com 60 mil de global, talvez fosse interessante sim trocar a sonda para depois coletar a urina. O que não foi feito, a priori, né? A urina foi coletada da própria sonda que estava lá e foi coletado da própria nefrostomia. Então a gente tem 2 grãs. Aí o grã da nefrostomia mostrou raros BGNs e raros CGPs, isolados e aos pares. Aí vem aquele adendo. Lembra dos enterococos que a gente conversou? Então, toda vez que você vê CGP na urina, não associa que necessariamente isso vai ser contaminação, porque não é sempre que isso é contaminação, principalmente no paciente que tem internação prévia, recente, com manipulações, etc. A gente tem que pensar na possibilidade de enterococo, principalmente se for isolado e aos pares, que é diferente dos CGPs em cachos, que aí, beleza, é mais incomum, não necessariamente no contexto desse doente, considerando que ele teve essas invasões, porque em cachos a gente já pensa mais em estafilococos. Estafilococos na urina já é mais incomum do que enterococo, tá? Mas se tem CGP aos pares e em cadeias, a gente tem que pensar em enterococo. Em cachos, você vai pensar em estáfilo. A estáfilo, a depender do estáfilo, poderia até ser, sim, contaminação. Se não fosse áureos, saprofíticos, né? Poderia ser contaminação. Mas aqui veio, na verdade, CGP isolado e aos pares, então a gente pensaria em enterococo e BGN. Já na sonda vesical, veio mais uma vez CGP, de novo, isolado, então CGP veio nos 2, tá? Isolado aos pares e tem até encaixos aqui, e raros BGNs, ok? Ou seja, o tratamento empírico, tem nesse grã na mão que sai super rápido, né? Foi feito com meropenem em vanco e o paciente subiu para o andar usando meropenem em vanco. Tá? Não foi para terapia intensiva, porque aparentemente não tinha disfunção orgânica nova de relevância. A disfunção orgânica que ele tinha era disfunção renal, que tinha piorado um pouquinho, mas nada que chamava muita atenção. Iniciar hidratação, merivanco, foi para o andar. Aí a gente admite ele. A gente admite, obviamente, a gente vai cobrar a cultura, né? E fazer todo o exame físico necessário, a gente que fez o toque, consequentemente ele subiu para a gente com diagnóstico só presuntivo de pielonefrite, né? No final das contas a gente deu o diagnóstico também de prostatite,
por conta do exame físico que eu já falei qual que era com vocês, né? O PSA a gente nem fez questão de pedir, porque ia vir aumentado de qualquer forma, pela idade, mais o CA de próstata que ele tinha. E, consequentemente, a gente manteve Merivanca até sair resultado de cultura. Aí vem aquelas duas surpresinhas. A primeira surpresinha veio, na nefrostomia veio só KPC, que é o quê? Veio uma Klebsiella pneumoniae, né? Produtora de carbapenemase. Por quê? Porque está escrito no antibiograma lá embaixo que ela era produtora de carbapenemase. E quando você vai ver o antibiograma, você percebe que essa Klebsiella ela é resistente a todos os antibióticos, exceto polimixina e ceftazidime avibactam. Então daqui a gente já tira um conhecimento até maior, tá? Do que o antibiograma está me dando. Que às vezes é um conhecimento importante da gente ter, porque eu sempre falo com meus residentes que isso muda a conduta. Às vezes a gente tem esse tipo de conhecimento, principalmente no que tange tratamento, e habitualmente costuma cair em prova isso também, né? Caiu na prova da USP no ano passado, inclusive, né? Que era o quê? A gente tinha uma bactéria produtora de carbapenemase e que no final das contas não era a famosa KPC. Era aquelas beta-lactamases da classe B, que seriam aquelas beta-lactamases que a gente chama de NDM1, né? Nildelrimetalo-beta-lactamases, que é uma beta-lactamase, é uma bactéria produtora de carbapenemase diferente das KPCs, que é da classe A, que é onde essa bactéria se enquadra. E por que eu sei que essa é da classe A, né? Porque ela está sensível a ceftazidime avibactam, né? Então, provavelmente, a sensibilidade a ceftazidime avibactam. Já as da classe B, que são as NDM1, né? O antibiótico X para tratar é o Aztreonam. Então, se fosse classe B, habitualmente tem resistência a ceftazidime avibactam, mas aí a gente teria que usar a associação das duas drogas para tratar, se fosse NDM1. Então, é uma bactéria produtora de carbapenemase, que se eu tiver esse conhecimento, eu saberia que provavelmente eu não poderia usar a torgena isolada, você teria que associar o Aztreonam, uma vez que a torgena vai inibir os mecanismos que inativariam o Aztreonam, que seriam outros mecanismos de resistência que a bactéria atualmente produz, deixando o Aztreonam ativo para atuar na KPC em si, e consequentemente a gente teria um sucesso terapêutico. Mas fugir um pouquinho, porque não é o caso desse paciente, ele tem uma KPC clássica, que é as beta-lactamases da classe A, né? E que consequentemente o tratamento padrão ouro é torgena, que é ceftazidime avibactam, tá? Polimixina é terapia de segunda linha, também tinha sensibilidade. Então, se no seu serviço você não tem torgena, aí sim você usaria polimixina para tratar. Aí vem até um adendo interessante aqui, né? Vocês já pararam para pensar qual polimixina que seria preferível usar nesse contexto? Poli B ou poli E? Tem diferença? Tem, gente, tem diferença. Não é à toa que uma chama poli B e outra chama poli E, a começar por aí, né? São drogas diferentes, tá? E, consequentemente, são drogas diferentes, com penetrações nos diversos sítios diferentes, né? Só o espectro que é o mesmo. Mas, tirando o espectro, a penetração e tudo mais é diferente, tá? Não sei se eu vou estar fugindo um pouco, né? Porque não foi poli que a gente usou para tratar, foi torgena, mas eu acho que vale a pena a gente destacar isso aqui, até para mérito de curiosidade, né? Porque às vezes você tem no seu serviço a poli B e a poli E e acha que vai ser a mesma coisa usar as duas, mas não é, não se engane, tá? A poli E, pessoal, habitualmente ela é uma prodroga, né? Ou seja, ela não é a droga ativa, ela tem que ser metabolizada para você ter seu princípio ativo. A poli B não. A poli B já é o princípio ativo. Então, essa é a primeira diferença. Consequentemente, nos pacientes sépticos, né, a gente tende a preferir muito mais a poli B do que a poli E, exatamente pela poli B já ser o princípio ativo da droga, enquanto a poli E ela precisa ser metabolizada. Outra diferença interessante que vale a gente destacar aqui é o quê? Gente, vocês lembram que poli B a gente não precisa ajustar para a função renal? E a poli E a gente precisa? Por que poli B a gente não precisa ajustar para a função renal? Porque ela não é metabolizada no rim. Como ela não é metabolizada no rim, habitualmente ela não atinge altas concentrações na urina, ao contrário da poli E. Então, para tratar trato urinário especificamente, a poli E ela é mais bem vista do que a poli B, porque ela atinge concentrações urinárias maiores do que a poli B, exatamente pela poli E ser metabolizada no rim, enquanto a poli B não é, tá? Isso foi mais para mérito de curiosidade, mas essas diferenças é importante a gente saber também, para a gente saber o que usar a depender do doente, tá? Então, beleza, tava com Merivanco, isolou uma KPC, ou seja, meu meropenem está sendo água para essa KPC, né? Ela tá rindo do meu esquema.
e, consequentemente, a gente teria que escalonar. Então, a gente escalonou para ceftazidime avibactam, que é a torgena. Já a vancomicina, a gente conseguiu descalonar. Por quê? Porque era um enterococo que era sensível à ampicilina. Sempre que vocês tiverem enterococo, habitualmente a gente tem dois tipos. A gente tem os enterococos faécios e os enterococos fecalis, né? O dele era o enterococo fecalis, né? Que habitualmente é um enterococo mais tranquilo de tratar e é um enterococo que habitualmente costuma ter uma sensibilidade maior à ampicilina do que o faécium, tá? É muito mais comum a gente ter enterococo faécium resistente à vancomicina, ou seja, ele ser VRE, né? Enterococo resistente à vancomicina, do que os fecálios. Os fecálios costumam ter uma sensibilidade à vanco e ter uma sensibilidade à amp, né? Então, eles costumam ter um perfil de sensibilidade melhor do que o faécium. E nesse paciente era o fecalis. E coincidência ou não, respeitando o que é mais comum mesmo, era sensível à ampicilina. Então a gente descalonou a vancomicina para ampicilina para tratar esse enterococo e a gente escalonou o meropenem para a torgena, ceftazidime avibactam. Então meu paciente ficou com ceftazidime avibactam mais ampicilina. Por quanto tempo de tratamento, né? Aí que tá. O que vai ser mandatório no tempo de tratamento nesse contexto é a prostatite. Porque habitualmente, pessoal, a prostatite, né? Ela exige tempo de tratamento maior, tá? O tempo mínimo de tratamento para prostatite habitualmente é 2 semanas. É um pouco controverso na literatura, dependendo da literatura que você vai ler, né? Se estende, se mantém 14 dias, se estende para 4 semanas, mas de uma forma geral, a tendência, né, é a gente manter por cerca de 4 semanas, uma vez que alguns estudos mostram redução de sintomas crônicos, né? Então, reduz a chance do paciente evoluir para uma prostatite crônica, reduz a chance dele ter uma dor pélvica crônica pós, né, tratamento. Então, a tendência nos contextos da prostatite é a gente manter 4 semanas de tratamento. Nossa, mas 4 semanas de tratamento endovenoso, aí vai depender do germe que está crescendo, né? Se fosse, por exemplo, só um enterococo, a gente, depois que o paciente tivesse melhora clínica e laboratorial, obviamente que eu não vou dar alta para um paciente com 60 mil de global, né? E com PCR de 100 cacetado, que na internação chegou a ficar superior a 400, inclusive. Então, a gente vai ter que esperar o laboratório melhorar, meu paciente vai ter que melhorar clinicamente, ele vai ter que defervescer. Provavelmente, esse doente ficou com pelo menos 2 semanas de antibiótico terapia venosa, ele ficou com 3 semanas, na verdade, de antibiótico terapia venosa, até a gente conseguir melhorar tudo, porque ele acabou indo para diálise depois também. Para depois disso aí, você avaliar descalonar para oral. E o enterococo, o legal, como ele é sensível à ampicilina, né? Habitualmente eles também são sensíveis à amoxicilina pura. Então, o enterococo por si daria para a gente, por exemplo, depois que você fizesse, o paciente tivesse toda essa melhora que a gente conversou, você poderia descalonar para oral para completar tempo de tratamento em casa. Agora, para KPC não tinha como. Para KPC, infelizmente, não tem como, né? Porque essa KPC dele não era sensível a nenhum antibiótico oral. Ah, mas testou para nitrofurantoína? Tem KPC que é sensível a nitro? Tem. Tem KPC que é sensível a fosfomicina? Tem. Essa não importa, porque nitrofurantoína e fosfomicina a gente não usa para tratar próstata, tá? Então, nitrofurantoína e fosfomicina a gente só pode usar para tratar trato urinário baixo, ou seja, cistite. A gente nunca vai usar nitrofurantoína e fosfomicina nem para tratar pielonefrite e nem para tratar prostatite, tá? São proscritas para isso. Então, assim, falta estudo nesse perfil de doente. Então, a gente não usa por conta disso. E, consequentemente, para KPC paciência. Ele ficou 3 semanas internado usando torgena. Depois, de usar 3 semanas de torgena, a gente conseguiu deshospitalizar e a gente preferiu, por segurança, manter mais 1 semana de amoxicilina para completar 4 semanas do enterococo. Aí vem a questão, né? Vem a pergunta, que a gente até fez lá no Insta, que é muito legal a gente falar aqui, que é o quê? Um deles estava crescendo 1 milhão de unidades formadoras de colônia. No outro estava crescendo 50 mil unidades formadoras de colônia. E daí? Tem alguma diferença? O fato de estar crescendo 1 milhão ou um fato de estar crescendo 50 mil, eu vou ter que tratar as duas? Aí o residente vem para mim com aquele conhecimento. Ah, Breno, eu lembro que quando eu estava estudando ITU, né, a gente considerava que o paciente precisava ter mais do que 10 a 5 unidades formadoras de colônia. E 10 a 5 é o quê? É 100 mil.
E meu paciente, a KPC, tinha 50 mil. Então, tô achando que não vai precisar trocar essa KPC. Não, gente, não, tá? Por quê? Então, esse conhecimento que às vezes a gente tem enraizado, né? Tomar cuidado com os conhecimentos enraizados, porque a literatura médica ela é muito ampla e tem várias particularidades, e esse paciente tem várias particularidades que a gente tem que considerar. O famoso 10A5, que é 100 mil unidades formadoras de colônia quando vocês estão estudando ITU, ele é muito bem documentado, né? Quando a gente vai falar conceito de quê? De bacteriúria assintomática. Então, o que é bacteriúria assintomática versus contaminação, né? Bacteriúria assintomática é aquele paciente que não tem sintoma urinário e que tem mais do que 10A5 unidades formadoras de colônia na urina, ok? Na urina coletada, seja por catéter, seja por jato médio, né? Ou seja, meu paciente pode estar cateterizado ou não. Agora, bacteriúria assintomática é uma coisa, infecção do trato urinário é outra, tá? A bacteriúria assintomática, esse corte existe, 10A5. E esse corte, ele não é definidor para iniciar antibiótico na bacteriúria assintomática. Ele é definidor para você falar que seu paciente tem bacteriúria assintomática. Ou seja, se meu paciente não tivesse sintoma nenhum e tivesse 50 mil unidades formadoras de colônia de uma bactéria X, a gente tenderia a falar que aquela bactéria provavelmente seria só contaminação. Não configuraria bacteriúria assintomática, porque para configurar eu preciso ter mais do que 10A5 unidades formadoras de colônia. Então, se eu tenho 1 milhão de micro-organismos de uma enterobactéria numa urina e meu paciente está sem sintoma, ele tem bacteriúria assintomática. Se ele tem 1 milhão ou se ele tem 1 trilhão, não existe 1 trilhão aqui, né? Mas estou só supondo, só para esclarecer, né? Não significa que eu vou ter que dar antibiótico. Tá? Não importa o número é só para eu ter o conceito na mão, de bacteriúria assintomática ou não. O que vai definir tratamento em bacteriúria assintomática é o quê? Gestante, invasão do trato urinário, né? E receptores recentes de transplante renal, principalmente nos primeiros 3 meses. São as únicas indicações que a gente trata bacteriúria assintomática. Nenhuma outra a gente trata, ok? A gente não precisa tratar a bacteriúria assintomática no HIV positivo com 30 de CD4. Eu não preciso tratar a bacteriúria assintomática no meu paciente com 30 neutrófilos, ou seja, neutropênico grave, ok? Então, não preciso tratar no idoso, não preciso tratar no DM, não preciso tratar no imunossuprimido, não preciso tratar no paciente com CA avançado. Não, bacteriúria assintomática a gente só trata nessas 3 condições, ok? E, consequentemente, o conceito de 10A5 unidades formadoras de colônia é principalmente por conta do conceito de bacteriúria assintomática, seja pelo IDSA, seja pelo CDC. Agora, o diagnóstico de infecção do trato urinário relacionado ao catéter, por que relacionado ao catéter? Gente, meu paciente está sondado. É diferente eu coletar uma urina da sonda de eu coletar uma urina jato médio de uma paciente de 20 anos de idade. É diferente eu coletar uma urina da nefrostomia do que eu coletar uma urina de jato médio de um paciente de 20 anos de idade. É diferente. Então, será que os cortes mudam? Mudam. Os cortes mudam, tá? Então, nos pacientes invadidos com sonda vesical de demora, nefrostomizado, cistostomizado, né? O corte que o CDC coloca para você falar que tem infecção do trato urinário é qual? É 10A3. Ou seja, 1.000 unidades formadoras de colônia. Meu paciente tinha 50 mil. Então, a KPC, que tinha 50 mil unidades formadoras de colônia, sim, eu também deveria tratar. Assim como eu também deveria tratar o enterococo, que tinha 1 milhão de unidades formadoras de colônia, tá? Porque o corte, habitualmente, de acordo com o CDC, tá? De acordo com o IDSA, né? Que é o guideline de infecto que a gente mais costuma usar, guideline americano, né? Para as mais diversas infecções de uma forma geral. Então, o que o IDSA coloca é 10A3 unidades formadoras de colônia nos pacientes que têm, para você falar que ele tem infecção do trato urinário relacionada ao catéter, né? Ou seja, relacionada à cistostomia, relacionada à sonda vesical de demora, né? E por que o corte muda, né, gente? Porque eu estou tirando material exatamente de dentro da bexiga. É diferente do que você não ter um catéter, tá?
E idealmente, para você coletar a urina inicial, o ideal seria você tirar a sonda, porque aquela sonda tem biofilme, e colocar uma sonda nova. Por que colocar uma sonda nova? Porque aí sim eu tenho certeza que aquela urina que eu coletar vai vir exatamente do interior da bexiga. Então ela vai ser mais fidedigna no que tange número de unidades formadoras de colônia, para eu ter meu diagnóstico exato, né? Do ponto de vista microbiológico nesse contexto. Ok? Então, independentemente de ser 50 mil no caso desse paciente ou de ser 1 milhão, né? O enterococo era 1 milhão e a KPC era 50 mil, por isso que a gente vai ter que tratar os dois, porque ele está nefrostomizado mais sondado. Inclusive, o IDSA ele chama até atenção, a gente coloca 10 a 3 unidades formadoras de colônia, não é porque se viesse 100 nesse paciente que você está coletando a urina pela sonda ou por uma cistostomia, por exemplo, né? Que você não ia considerar que ele está com infecção do trato urinário se tivesse sintoma urinário. Por que eles colocam 10A3? Porque a imensa maioria dos laboratórios não costumam quantificar a ponto de colocar resultado numa urocultura quantidades inferiores a essa. Tanto é que, por exemplo, eu realmente nunca vi, por exemplo, uma urocultura escrito 100 unidades formadoras de colônia, né? Eles não colocam. Então, assim, quando é muito pouco, eles nem conseguem quantificar a ponto de soltar um resultado de cultura com um micro-organismo específico. Agora, quando é mais que 1.000, né, 10A3, eles já conseguem quantificar e já conseguem colocar, a imensa maioria dos laboratórios, né, a quantidade exata aí no nosso resultado de urocultura. Combinado? Não. Eu acho que eu falei muito, né? Ô, gente, eu não vou me prolongar muito mais não, já são 10h10, né? Mas assim, muito obrigado pela presença de todo mundo aí. Eu vou abrir para perguntas agora. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa disso que eu falei? Eu acho que deu para a gente comentar muita coisa, muitos conceitos importantes aqui, né? Então, assim, desde conceitos de definição de foco, né? Prostatite, pielo, que a gente conversou um pouquinho, até conceitos microbiológicos mais avançados, do ponto de vista de cobertura antimicrobiana também, pensando nos antibióticos também, a gente conversou um pouquinho. Tempo de tratamento a gente já falou, né? Então, o que foi feito por esse paciente foi manter a torgina mais ampicilina, porque um a gente escalonou, o outro a gente descalonou. Ele melhorou, a gente tratou e, consequentemente, depois ele foi embora bem, né? Mas ele precisou ir para diálise porque a função renal acabou piorando na internação. Mas, aproveitando aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida desse caso? Aproveitem, é um caso muito rico, né? Muito comum terem dúvidas na condução desse perfil de doente e a gente trouxe muitos conhecimentos interessantes aqui hoje. Deixa eu ver se eu vejo alguma pergunta aqui. Ok. Por hora eu acho que ninguém perguntou nada, então vou me despedir de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Foi um prazer, viu, gente? Um abraço. Boa noite para todo mundo aí, tá? Qualquer dúvida também podem mandar lá no Insta do Clínica, que a gente vai respondendo por lá também, tá? Um abração e até mais. Ó, tá perguntando aqui se a live fica gravada. Sim, viu, Ana Guiar? A live fica gravada para vocês poderem assistir de novo, né? Não tem problema nenhum. Inclusive, eu acho que eu falei muita coisa importante, né? A questão das polimixinas também, mas assim, se quiserem rever, fiquem à vontade, tá? Vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar no Insta. Então é isso, pessoal. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado pela presença. Um abraço.